O ser humano tem a necessidade inerente de adorar o divino, o transcendental. Por isso, construiu durante sua história diversos templos e locais de adoração. Hoje, você vai me acompanhar numa viagem ao redor do mundo para conhecer os maiores templos do planeta. Se você gostar, inscreva-se no nosso canal, dê um like e deixe o seu comentário. Quer conhecer os maiores templos do mundo? Então, viaje comigo! Nas minhas viagens, conheci vários locais e templos de adoração. Alguns são lugares de prece, outros lugares são de sacrifício e morte. Mas esses templos impressionam pela sua arquitetura e pela sua beleza. Agora, vamos conhecer alguns deles. O Peru é certamente o lugar que abrigou as civilizações mais antigas e místicas do continente. Por isso, possui muitos templos espalhados por todo o seu território. Algumas pirâmides se encontram preservadas dentro da capital Lima. Outras estão sob os Andes, como o templo de Chavin de Huáscar. Porém, seu complexo religioso mais antigo e importante está a 200 quilômetros da capital Lima. São as ruínas da cidade de Caral, construída há mais de 4.600 anos. Ali foram descobertas dezenas de pirâmides escalonadas, dedicadas à adoração e ao sacrifício aos deuses. Essas pirâmides americanas são contemporâneas às pirâmides do Egito. Na América do Norte, o México foi certamente o local onde foram construídos os maiores templos. Dentre vários, podemos destacar as grandes pirâmides de Teotihuacan. Nós agora vamos conhecer uma das ruínas mais impressionantes que está próxima aqui da cidade do México. São as ruínas de Teotihuacan. Eu acho que é esse o nome. Teotihuacan foi um dos maiores centros urbanos da América pré-colombiana. Nós estamos falando aqui de uma enorme cidade que foi habitada por mais de 125 mil pessoas no ano de 550 d.C. Hoje, no meio dessas ruínas, existem seus maiores templos, que podem ser explorados livremente. E uma das coisas mais interessantes em visitar um sítio arqueológico como esse é subir nas pirâmides. Vamos lá! Olha, o pessoal gostava de degrau, viu? Vamos indo. O pessoal já tá descendo. Percebe que tem que, ó, descer com bastante cuidado. Yes! Nossa primeira pirâmide! Tem uma maiorzinha lá no fundo para depois. Esse aqui atrás de mim é o Templo da Serpente. Ele é bem famoso por causa das suas máscaras, aquelas ali embaixo. E um detalhe bem interessante é que eles colocavam milho em todos os lugares. Afinal, o milho, para todos esses povos que habitavam aqui, era um alimento sagrado. Se você achou essa pirâmide grande, olha aquela lá no fundo, a pirâmide do Sol. Pra lá que a gente vai. Vamos ver se a gente tem força, né, pra subir ela. Teotihuacan é cortada por uma grande avenida. A Via de los Muertos tem quase 4 quilômetros de comprimento e liga os extremos da cidade. É nela que está o maior monumento do sítio arqueológico. Essa aqui atrás de mim é uma das pirâmides mais altas que existem no México. Ela tem 65 metros de altura, mais de 200 metros de comprimento e mais de 200 metros de largura. É pirâmide que não acaba mais. E nós vamos lá pra cima. Vamos lá? Uma dica é você chegar aqui na metade da pirâmide e dar uma relaxada, uma respirada.
Afinal, você está quase a 2.500 metros de altura e é degrau que não acaba mais. Chegamos no topo! Olha só essa vista! O topo da pirâmide realmente é uma conquista. Aqui você pode relaxar, respirar e curtir uma vista panorâmica de toda a região, inclusive da Pirâmide da Lua, que está ali na frente. Do outro lado do mundo, no Camboja, um lugar impressiona pelo seu tamanho e beleza. É o Complexo de Angkor, conhecido como um dos maiores centros religiosos do mundo. Ele tem uma área superior a 400 quilômetros quadrados. Seu templo mais famoso é justamente o que lhe empresta o nome, Angkor Wat. Esse aqui é o principal atrativo do Camboja, o Templo de Angkor, ou Angkor Wat. Na verdade, esse aqui é um dos 300 templos desse complexo religioso que também chama Angkor. Vamos conhecer um pouquinho mais dele agora. Angkor Wat é um templo hindu-budista construído pelo Império Khmer. Ele é o mais preservado do complexo de Angkor e impressiona pela sua beleza e riqueza de detalhes. Essa é a entrada principal do templo de Angkor Wat. Ali fica o portão da vida e do outro lado o portão da morte. Mas o que mais me impressionou é o tamanho dessas pedras usadas na pavimentação da entrada. Elas foram trazidas de uma pedreira a 60 quilômetros daqui. E eles estão por toda parte, olha só. O templo foi construído em 3 níveis. Este que nós estamos é o Pátio do Povo. Ali em cima, através daquela porta, o Pátio dos Monges. E lá atrás, onde nós vamos, o Pátio da Família Real. E para subir, nós vamos subir por essa escada original aqui. Olha a inclinação disso daqui. Vamos lá. Olha, aqui não tem nem escada mais, ó. O Templo de Angkor é considerada a joia da arquitetura do Império Khmer. Foi concebido não como local de culto público, e sim como morada dos deuses e futura tumba do rei. Talvez isso explique a riqueza de detalhes que cobrem todas as suas estruturas. Eu acho que o que mais me impressiona nesse templo são os detalhes. Não só as figuras grandes, mas também os detalhes das figuras pequenas. Olha só a precisão desses desenhos. E não é só aqui. Toda essa parede de vários metros, quase uma centena de metros de comprimento, ela é toda decorada em detalhes. Olha só, as figuras em cima até o teto e aqui embaixo, ó, praticamente até o chão. Do nível dos monges, nós passamos ao nível da família real. Muito mais alto e muito mais íngreme. Estamos literalmente subindo na vida. O templo aqui também é cheio de detalhes. São 2 pátios bem grandes. Esse aqui, ó, vocês conseguem ver que está em construção. E tem um outro pátio aqui, ó, que você consegue ver com as torres, ó. Viaje comigo! E aí, tá gostando do nosso passeio? Se estiver, compartilhe com seus amigos, dê um like
e deixa aí embaixo o seu comentário. Ah, e não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Vamos continuar viajando? As 3 religiões monoteístas do mundo também têm seus grandes templos. Na verdade, para o judaísmo, o seu maior templo já não existe mais. Ele foi construído pelo rei Salomão há quase 3.000 anos. Depois da sua destruição, ele foi reconstruído e ficou conhecido como Segundo Templo, ou Templo de Herodes. Ele estava de pé na época de Jesus e foi posteriormente destruído pelos romanos. No seu lugar, foi erguido um santuário muçulmano, conhecido como a Cúpula da Rocha, que ainda hoje domina o horizonte de Jerusalém. Porém, alguns detalhes do complexo religioso do Segundo Templo ainda estão preservados e podem ser visitados em Israel. O Muro das Lamentações é um dos lugares mais importantes para o judaísmo e está dentro da cidade antiga de Jerusalém. O muro é, na verdade, uma das paredes do alicerce do Monte do Templo. Bom, vocês já perceberam que o Muro das Lamentações é um lugar especial para os judeus. Tem muita gente orando, fazendo esse movimento aqui de oração. Acontece que essa parede, o Muro das Lamentações, era um dos alicerces do Segundo Templo, que ficava aqui em cima. E dentro desse Segundo Templo existia o lugar santíssimo, onde eles acreditavam que estava a presença de Deus. Acontece que esse lugar, onde era o Segundo Templo, hoje é dominado pelos árabes, e são poucos judeus que têm acesso. Então, essa parede, o Muro das Lamentações, é o lugar mais próximo que eles podem estar do lugar santíssimo, e por isso que é tão importante para eles. Dentro do judaísmo, assim como dentro do cristianismo, existem várias vertentes religiosas. Só que no judaísmo, essas vertentes se expressam também na forma de roupa. Então você vê pessoas com diferentes vestimentas representando a sua vertente religiosa. Esse senhor aqui atrás orando pertence a uma vertente, o outro que só usa o kippá é uma outra, um outro que usa um chapéu maior é de uma outra vertente. Isso varia muito dentro do judaísmo. E aqui no Muro das Lamentações você encontra um pouquinho de cada uma delas, especialmente no sábado. A parte do muro que continua para dentro, ela foi transformada numa sinagoga. Vamos dar uma olhadinha lá dentro para ver como é que é. Para você entender o Muro das Lamentações, ou Kotel, como eles chamam, simplesmente o muro, é importante voltar lá na época de Cristo, na época de Herodes. 20 anos antes de Cristo nascer, Herodes aplainou o topo do Monte Moriá, construindo um grande retângulo de rochas, que é essa lateral toda aqui, preencheu de terra e colocou um templo novo lá em cima. Depois de Herodes, depois da destruição do templo, vieram os mamelucos, e sobre esse vale eles construíram uma nova cidade, criando arcos em cima de arcos, como você pode ver aqui, olha. Esse aqui são os arcos criados pelos mamelucos, e a cidade hoje fica, ó, lá em cima. Entrando aqui na sinagoga, você percebe bem como isso funciona. Olha, ali é o muro construído por Herodes, e aqueles arcos que você vê até o fundo são os arcos construídos pelos mamelucos. E a cidade fica lá em cima. Entendeu? Uma coisa que me ensinaram também aqui é que seria errado traduzir para Muro das Lamentações, ou como esse nome é traduzido para várias línguas. O judeu chama esse muro de Kotel, ou Ha-Kotel, quer dizer, o muro. Eles não precisam dizer que é um muro de lamentações ou de orações. Quando se fala Kotel, eles já sabem que se refere a esse muro aqui. Nós vamos conhecer essa parte aqui agora, ó. Tá
vendo? Aqui está o Monte das Oliveiras, aqui é a igreja do Getsemane, aqui está a esplanada do templo e o Muro das Lamentações está desse lado. Então nós vamos explorar essas ruínas aqui, ó. Esse sítio arqueológico revelou ruínas da Jerusalém do primeiro século e de épocas anteriores. É interessante como as próprias pedras revelam sua história. Aqui você consegue ver um pouquinho também da história de Jerusalém. Herodes, quem construiu o templo, ele era conhecido como um grande construtor. E você reconhece um pouco da sua arquitetura, das pedras que foram usadas no seu tempo, por causa desse relevo aqui, ó. Todas têm esse relevozinho. Olha só que diferente. Se você olhar as pedras lá em cima, você já vê que são pedras diferentes, são pedras construídas durante o Império Otomano. E uma outra coisa bem interessante é aqui, vem ver esse mirante. Olha como era Jerusalém, como a cidade era baixa. Olha só isso aqui, tá vendo? Por isso que muita gente não acredita que os lugares santos, por exemplo, na Via Dolorosa, são os lugares reais. Porque a cidade antiga, do tempo de Jesus, está bem abaixo da Jerusalém atual. Outra coisa bem interessante, são esses arcos aqui, tá vendo? Esse aqui era um arco que tinha uma pontezinha para atravessar essa região aqui, olha só. Hoje não sobrou mais nada do arco, mas ali você já consegue ver que existem vários túneis, vários arcos da cidade antiga. Ou seja, a Jerusalém atual já parece velha, mas ela está em cima de uma Jerusalém muito mais velha. E só vindo aqui você vai entender isso. O tamanho dessas pedras impressionam a todos, mas impressiona ainda mais o tamanho das pedras de esquina. Olha, essas pedras que ficam no canto, olha o tamanho delas. Essa aqui deve ter pelo menos uns 7 metros de comprimento. A de cima também. Aquela outra é até maior. Elas tinham que ser muito fortes para poder suportar todo esse peso. Lembra que quando Jesus olhou para o templo e falou que não sobraria pedra sobre pedra? Realmente isso aconteceu. O que você está vendo aqui é a fundação do templo, é a base. Isso aqui estava coberto por pedras. Isso aqui são as pedras que foram atiradas pelos soldados romanos lá de cima. Eles pegaram as construções que haviam lá, inclusive o templo, demoliram e jogaram tudo para baixo. Realmente não sobrou pedra sobre pedra do que estava construído lá em cima. Essa pedra aqui também é um outro marco bem importante aqui nesse sítio arqueológico. Ela ficava no templo, lá em cima. Só que foram encontradas uma inscrição aqui em hebraico, que eu vou traduzir para vocês no meu hebraico maravilhoso. Quer dizer, lugar aonde se tocava as trombetas. Os judeus, no pôr do sol de sexta-feira e no pôr do sol de sábado, quando começava e terminava o sábado, tocavam umas trombetas para avisar toda a cidade. E era exatamente nesse lugar. Você pode ver que tinha até um platô aqui para eles ficarem de pé. Então era também uma pedra bem importante que pertencia ao templo lá em cima. Como nós estamos perto do templo, não se admira os arqueólogos terem encontrado lugares como esse. Aqui são banhos rituais. Para entrar no templo, todo judeu tinha que lavar os pés, as mãos. E esses lugares estão construídos todos ao redor do templo. As pessoas desciam por um lado, faziam o seu ritual de purificação e subiam por outro lado. Tem até aqui uma divisão para separar quem estava descendo de quem estava subindo. Olha, essas ruínas já ajudam você a ter uma ideia de quão grande era esse templo. Eles ainda, para ajudar, colocaram uma ilustração aqui do exato ponto para você ver como era o templo completo quando ele estava inteiro. Olha só, tem que olhar pelo buraquinho.
Talvez esse seja o lugar mais importante de todo esse sítio arqueológico, as escadarias do templo. Essas escadarias davam acesso ao monte do templo da seguinte forma: todos os peregrinos que vinham de diversas regiões passavam por aqui. Eles entravam por 3 portas que tem aqui à minha esquerda, que são as portas de entrada. E para sair, eles tinham que usar 2 portas que ficavam aqui na construção dessas 2 muralhas. É interessante pensar que Jesus e seus discípulos passaram por essas escadarias. Maria, José e todos os contemporâneos de Jesus tiveram que passar por aqui, porque essa entrada era a entrada principal para o Monte do Templo. Interessante também ver como elas continuam relativamente preservadas. Ali não, ali é uma reconstrução, mas essas são as escadarias originais. É muito emocionante estar aqui. A religião muçulmana também tem templos impressionantes, conhecidos como mesquitas. A mais famosa e importante mesquita é a de Meca, onde somente muçulmanos podem entrar. Porém, uma das maiores e mais luxuosas mesquitas do planeta está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Este é um dos ícones de Abu Dhabi, a mesquita Sheikh Zayed. Ela não é a maior do mundo, mas com certeza é a mais luxuosa. A maior mesquita de Abu Dhabi, inaugurada em 2007, levou 11 anos para ser construída e expressa, como nenhum outro edifício, a riqueza desse emirado. Antes de entrar na mesquita, tem o controle de vestimenta. O homem tem que estar pelo menos com bermuda abaixo do joelho, é o suficiente. A mulher não. Ela tem de calça comprida, manga comprida, cabeça coberta e nada transparente. Pra gente é mais fácil. Essa mesquita pode receber até 7.000 pessoas lá dentro e mais 34.000 pessoas nesse pátio aqui. E como em qualquer mesquita, você tem que deixar seu sapato, né? Lá de fora. Espero não perder o meu. Tem quase 5.000 pessoas aqui. 10.000 sapatos. O chão é todo de mármore, importado de várias partes do mundo. E as flores são a decoração de toda parte. Na arte islâmica tem 3 itens que você pode ter: os escritos, a geometria e a natureza, né? Então você vê que a natureza é o tema dessa mesquita. Olha que lindo. E dá uma olhada no lustre que tem lá em cima. Através desse portal a gente chega na parte principal da mesquita. Olha, mas se eu achei esse lustre bonito, dá uma olhada naquele ali. Olha só. Apesar de, como eu já disse, essa não ser a maior mesquita do mundo, tudo aqui é muito grande. Esse aqui é o maior carpete do mundo, feito no Irã. Nós temos a maior cúpula também lá em cima, o maior lustre, a maior entrada, o maior tudo. Os caras aqui gostam de grandeza. E não poderíamos terminar esse vídeo sem falar em um dos maiores e mais impressionantes templos do cristianismo, a Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano. All'inizio del suo trattato dell'amore di Dio.
Não importa a sua religião. Todo turista que vem a Roma tem que ver o Papa. E olha ele lá em cima dando a bênção dominical. O Papa é o líder espiritual e político de uma monarquia eletiva chamada Estado da Cidade do Vaticano, um país soberano encravado dentro da cidade de Roma. Foi criado em 1929 e possui seu próprio governo, justiça, economia e exército. Esses homens de uniforme colorido fazem parte da Guarda Suíça. Eles são responsáveis pela segurança pessoal do Papa. O Vaticano é certamente o lugar mais visitado de Roma. Seu principal atrativo é a Basílica de São Pedro, construída no início do século XVI sobre uma antiga igreja construída pelo imperador Constantino. Essa aqui é a Basílica de São Pedro, até hoje a maior igreja do cristianismo. Ela tem 23 mil metros quadrados. A basílica foi construída sob o local onde se acredita estar o túmulo do apóstolo São Pedro, torturado e morto sobre a colina do Vaticano. O exato lugar é marcado pelo altar-mor, todo em bronze e com quase 30 metros de altura. Nesta magnífica construção, que demorou décadas para ser terminada, trabalharam grandes mestres como Rafael, Michelangelo e Bernini. Essa estátua é a mais importante daqui da Basílica de São Pedro. Chama-se Pietà e foi esculpida por Michelangelo. O ponto alto da visita ao Vaticano, literalmente, é subir na cúpula. Vamos lá? A primeira parte da subida você pode fazer em elevador ou a pé. Agora no final são 300 degraus, não tem jeito de escapar. Chegamos! A cúpula da Basílica de São Pedro foi idealizada por ninguém menos que Michelangelo e tem 43 metros de altura. Desde seu mirante, que está a 130 metros do chão, tem-se uma visão privilegiada de toda Roma e especialmente dos jardins do Vaticano. Viu que lugares interessantes? Olha, não importa a sua religião, vale a pena conhecer cada um deles. E para fazer isso, eu sugiro que você entre em contato com a Gold Trip. Anote aí www.goldtrip.com.br, agência de viagem especializada em cada um desses destinos. Quer conhecer as maravilhas do mundo? Então, viaje comigo! Pega uma kippah, que é um lugar em um sinal de respeito aqui pelo pessoal que está orando. Se você for tirar foto, for gravar, fala baixinho, não chega muito próximo, que é super de boa. Entendeu? E o Muro das Lamentações, ele continua aqui, nessa parede continua nessa direção, então é bem cegado. E olha lá, meu pai gravando viagem comigo, deu um sorriso porque deve ter acontecido alguma coisa legal. Tá gravando, olha lá, vai fazer uma chamada. Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.